Boa noite, bem-vindo ao mais um Ao Vivo com a Eletrofrigor. Eu sou Graciele Da Vinci, diretora da Eletrofrigor, e sempre divido aqui o espaço com os nossos convidados. Nessa noite, a gente vai receber o Leonardo, da Alphatec, aqui do Rio de Janeiro. Um super técnico que hoje está na Esquadrão do Clima da LG e tem uma carreira bem longa aí no mercado de climatização e refrigeração. Léo, eu já vi que você está aí no nosso... já entrou. Eu te aguardo aqui para começar a sua apresentação e a gente compartilhar conhecimento de um tema que muita gente ainda tem dúvida e que gera uma grande oportunidade de negócios para todos os técnicos. Aceitei o Léo, ele já vai entrar e a gente vai falar quais são os primeiros passos ou os passos mais importantes para você entrar no mercado. Olá, Boa noite, Léo. boa noite, tudo bom? Boa noite, galera. É um prazer ter você aqui no canal da Eletrofrigor. Prazer Você é todo meu. carioca, assim como a Eletrofrigor. Sim, Muito obrigada mesmo, Léo. Estava fazendo sua apresentação, sim, estava comentando aqui que você começou em 2003 como isso, técnico de linha branca e exatamente. depois de um longo tempo, até 2013, você foi se especializando e entrou então no mercado da climatização, começou a trabalhar com Isso, ar-condicionado. E logo em seguida, em 2016, seu trabalho bacana foi rendendo frutos, foi ganhando exposição. Em 2016, você inaugurou seu canal no YouTube isso, e para compartilhar conhecimento sobre climatização. E logo em seguida, a gente conversou um pouco antes, você falou que em 2017 foi quando você efetivamente começou a qualificação no segmento de VRF, né, Léo? isso aí. Comecei a E aí ele trabalhar, se tornou comecei a fazer o curso, na verdade. para poder se qualificar e entrar nesse mercado, que é uma grande Isso. oportunidade, né? Então, hoje você vai ouvir uma história aí de um cara que hoje é uma estrela do segmento, está no Esquadrão do Clima da Que LG isso, nada. e está tocando um monte de obra bacana. Eu te acompanho no YouTube, vejo aí o trabalho bacana que você tem feito, empregando um monte de gente também, o que é muito legal, né? Quanto mais você se qualifica, mais gente Isso. boa você leva contigo. E aí eu queria ouvir de você. O que realmente a gente tem que fazer, Léo, para entrar nesse mundão aí do VRF? Conta pra gente. Bem-vindo. Então, Graça, obrigado aí mais uma vez pelo espaço aqui cedido. A Eletrofrigo vem fazendo aí um trabalho muito bacana aqui no Rio de Janeiro, quanto também aqui na live no YouTube, né? Disseminando informação, sempre trazendo técnicos, pô, altamente qualificados. Acho que eu sou um dos menores que já estou passando por aqui. Só passou gente fera, todas as lives eu procuro assistir para poder aprender um pouquinho mais, né? Então, Graça, na verdade, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Porque como eu posto muito vídeo no YouTube, muito stories no Instagram, as pessoas me ligam, mandam no direct e perguntam: e aí, Leonardo, como que eu faço para poder trabalhar contigo? Como que eu faço para entrar para essa área do VRF? A primeira coisa, Graça, que eu falo é se qualificar. Não adianta a gente querer entrar para o mercado de VRF pensando que como um instalador de split eu vou conseguir instalar um VRF. Não é bem assim. Na verdade, o VRF é uma receita de bolo, que quando você aprende, você não tem como seguir o outro padrão, não tem como seguir um caminho errado. Então, quando a gente se qualifica, quando a gente aprende, a gente está apto para poder fazer uma instalação. Então, a primeira dica que eu dou para a galera: procure fabricante, procurem cursos técnicos. Não sei se eu posso falar, tem aqui no Rio de Janeiro agora também abriu. Pode? Lá no Ceará é onde eu ministro aula também, só que eu ministro aula de split system, mas entrou agora, mês retrasado, começou uma turma lá de VRF com o professor Pedro lá, gente boníssima também, muito bom. Começou lá, não tinha aqui no Rio de Janeiro, só tinha para São Paulo, para as grandes fabricantes, na qual eu também fiz alguns cursos. E primeiro passo é se qualificar, entender como funciona, entender o ciclo básico de refrigeração. Sem isso, a gente não tem como fazer uma instalação de VRF.
Mas você acha que um técnico que já está no mercado fazendo split e que até o investimento, né? O cliente que compra uma instalação de VRF é um cliente especial, mais exigente, né, Léo? Sim, com certeza. Mas esse técnico que está no split, ele já tem um passo para entrar no VRF, você não acha? Ele já tem 70% a 80%, já tem um preparo para poder trabalhar com o VRF. 70% a 80% ele já tem. Porque ele já sabe fazer uma brasagem, ele sabe fazer vamos dizer, uma infra, ele sabe pendurar uma evaporadora, ele sabe fazer uma passagem de nitrogênio na brasagem, ele sabe fazer um processo de evacuação, pressurização. Então, ele já tem ali 80% o passo para poder entrar para o VRF. Sendo que o VRF tem algumas particularidades que a gente precisa saber para poder aplicar na hora da instalação. Que sem essas particularidades, a gente não tem como fazer, como você bem disse. São clientes específicos, são equipamentos caríssimos, que custam mais de 100 mil reais, e a gente não pode dar bobeira na hora da instalação, porque pode vir prejudicar o equipamento, o compressor, que são coisas caríssimas que a gente talvez não vai nem conseguir arcar com prejuízo. E você falou várias coisas da brasagem, de usar o nitrogênio. Isso está ligado também com boas práticas, né, Léo? Ainda mais nesse segmento, é essencial as boas práticas do negócio de refrigeração, do segmento que a gente atua, né? Isso, as boas práticas é para todo segmento. Dos cursos, você falou, Léo, delay aqui. Eletrônico, tem que fazer algum curso desses, além só de fazer o curso de VRF, eletrônico, elétrico, alguma coisa aí? Então, especificamente não. Não preciso ter um curso de eletricista ou curso de eletrônica. Mas é bom ter para a gente poder entender melhor o circuito, entender melhor o sistema. A gente trabalha aqui, eu trouxe um cabo shieldado aqui, ó. Esse aqui é um cabo shieldado FTS meu Deus do céu, até marquei aqui, AWG de 18, que é equivalente a 0,75 milímetros. Ou seja, isso aqui é um cabo de comunicação, um cabo que a gente não pode ter interferência, não pode estar passando a mesma rede que a energia elétrica. Senão o equipamento pode acusar algum erro na evaporadora quanto na condensadora. Mas quanto mais conhecimento, quanto mais qualificação, tanto na área da elétrica como na eletrônica, é bom ter. Depois, você comentou a questão de projetos, né? Porque, diferente do split, que o cliente fala, a condensadora vai ficar aqui, a evaporadora ali, que é onde tem espaço na casa dele, alguma coisa assim. Como é que é isso para o VRF? Então, na verdade, para o VRF, eu costumo até dizer, se a gente não saber ler um projeto, não saber usar essa ferramenta aqui, ó, muita gente não conhece, isso aqui é um escalímetro que serve para a gente ler projeto. Quando você recebe um orçamento, vamos dizer assim, você vai chegar no cliente. Cliente é só cliente top, não tem cliente meia boca. Você vai chegar no cliente, ou até mesmo vai chegar no engenheiro, no arquiteto, você sempre leva um escalímetro. Eu sempre levo um escalímetro para poder ver o quê? O projeto. Eu sempre falo, o senhor tem um projeto plotado aí? O que é plotado? É isso aqui, Grazi. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eita. Aqui, ó. Eu preparei aqui, ó. Coloquei aqui na parede. Deixa eu tentar mostrar aqui. É o seguinte. Aqui, essa área aqui, é a área do fluxograma. Isso aqui é o fluxograma que a gente recebe. Mostra mais. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas a imagem não ficou muito boa. Agora sim, agora dá para ver melhor. Tá boa? Beleza, aqui é uma condensadora, aqui é outra condensadora, certo? Isso aqui é o fluxograma. O cliente ele te entrega esse projeto aqui de fluxograma e te entrega esse outro projeto aqui, que é onde vai ficar as instalações das evaporadoras, condensadoras e aonde vai passar as infras, que são as tubulações de cobre. Então, quando você entende que aqui, ó, vamos dar um exemplo. Aqui, ó, ficaria a condensadora e aqui são as evaporadoras, tudo cassete e duas raios. Beleza? Então, aqui, vamos lá.
Aqui, ó, o fluxograma já me diz, ó, eu tenho aqui 5,8 metros de linha da condensadora até o primeiro refinete. Cada pontinho desse aqui, Graça, é um refinete, beleza? E cada refinete, olha aqui, ó, preste bem atenção, KHP RP26A33T. Isso aqui é o modelo do refinete. Então, quando você recebe esse projeto, você vai pegar esse modelo aqui, vai aplicar na primeira, saindo da condensadora, a 5,80 metros, certo? Com a tubulação de 9,5, que equivale ao quê? A 3/8, com a de 22,2, que equivale a 7/8. Então, aqui a gente sabe que a gente tem uma tubulação de 3/8 na linha de líquido e uma tubulação de 7/8 na linha de sucção até o primeiro refinete. Então, está conseguindo compreender? Entendi. Entender essa leitura é muito importante, até para saber o tamanho da linha e onde. Não é isso, Tem que saber. Tem que saber. Se você não souber, você não consegue executar um projeto de VRF. Porque, assim, o engenheiro ou o arquiteto, o mestre de obra, ele não vai ficar falando, não, você tem que colocar aqui, você coloca aqui, faz isso aqui. Não. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir aqui, vai te entregar esse projeto aqui na tua mão, certo? Ele vai te entregar e você vai ler, você vai tirar todas as medidas. Esse projeto é de 1:50. Então, você vai pegar o escalímetro, vai botar na escala de 1:50 e vai medir aqui, ó. 1:50. Exemplo aqui, ó. 1:50. Daqui para cá, ó, eu tenho 5 metros e 30 centímetros até aqui. Aí, medindo todo o projeto até você encontrar com a condensadora. Ou seja, você vem medido daqui até o final da onde você vai instalar os evaporadores. Então, se você não souber ler um escalímetro, não souber utilizar, você não consegue fazer essa instalação. Como você aprendeu isso, Léo? Então, Graça, na verdade, eu até indico assim, a primeira obra, Graça, por mais que você estude, por mais que você faça treinamentos, cursos, a primeira obra é uma coisa muito complicada. Eu sempre aconselho a galera que está começando a fazer a instalação de VRF pela primeira vez, sempre pegar essa obra com alguém que já entenda. Eu lembro a primeira obra minha, eu passei um sufoco, mas eu apanhei tanto para poder... Porque assim, aqui na instalação, no curso é uma coisa, chega na obra é totalmente outra. Tem posição de refinete, tem distância de refinete, de curva, os derivadores na posição horizontal não pode ficar torto. É uma série de detalhes, como eu falei. É uma receita de bolo. Se você não seguir, na hora do startup vai dar problema. Muito legal. Você, assim, um caso aí, você pode contar um caso que deu problema na hora de errar porque era a sua primeira obra e se você não tivesse alguém que você estava frito? Nossa, então, eu peguei uma obra, existem vários casos. Eu peguei uma obra que, principal, a ligação elétrica, como você bem citou, se precisa saber elétrica, eletrônica. Eu peguei uma obra na qual eu fiz de uma Multi V5. Era a primeira vez, só que no Multi V5 cassete de 4 vias, ele vem com 2 ligações. Exemplo, desse lado da evaporadora vem 4 bornes e desse lado vem 2. Só que quando você pega aqui, você vê LN, exemplo, AB, você entende o quê? 220 LN e aqui o cabo shieldado, comunicação para as outras evaporadoras, fazer o comando. Então, o que acontece? E tinha 2 desse lado de cá, LN. E o que eu fiz? Eu peguei, eu inverti. Por mais que eu tenha lido o manual, só que como vem em inglês, eu me embolei lá, liguei errado. O que aconteceu? Quase que queimou todas as placas. Por quê? Porque a ligação é em série. O VRF é ligação em série. Se der problema nenhuma, vai dar problemas em todas. E o que aconteceu? Esse Multi V5 da LG era o modelo mais atual, o modelo mais novo. Então, quando o rapaz, o engenheiro, foi fazer o startup no equipamento, deu código de erro. Ele ligou lá para parametrizar os equipamentos, aí deu um código de erro. Ele falou assim, ó, tem ligação errada aí. Eu falei, não, rapaz, que isso? Eu liguei tudo certinho, tal. Ele, não, tem ligação errada.
Vamos lá dentro, abre as evaporadoras. Beleza, fui eu. Abri as evaporadoras do cassete. Quando ele viu lá, ele falou, ó, tem um erro aqui, tem um erro ali, tem um erro ali. Você ligou a ligação, a alimentação, você ligou ao contrário. Você tem 99% de chance de ter queimado todas as placas. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, não faz isso não. Que prejuízo! Aí ele falou assim, isso vai dar em torno de mais de 5 mil reais, uns 6 mil reais, todas essas placas. Porém, essas placas, ela vem da Coreia do Sul. E essas placas vêm de navio. São 3 meses, ou seja, 90 dias. Só que a obra eu precisava entregar com 1 semana, porque era um hospital, uma oncologia, era uma oncologia do Hospital Quinta Dó, eu precisava entregar essa obra. Aí eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele, calma aí. Aí ligou para o setor de engenharia da LG, aí fez uma pergunta lá para o engenheiro, tal. Aí ele veio e falou assim, rapaz, levanta a mão para o céu e agradece, porque o engenheiro responsável lá, ele disse que se fosse no modelo Multi V4 ou o modelo anterior a esse modelo que você instalou, já era, não tinha conversa. Queima na hora. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer uma instalação de VRF. É muito preciso, é muito importante a gente saber os mínimos detalhes, porque qualquer erro já era, prejudica o equipamento. Então, essa coisa de realmente fazer com alguém faz todo sentido, porque você pode aprender com os erros. Errou, tem alguém do lado falando, cara, isso vai dar errado, vai te corrigir. Justamente. Na primeira obra que eu fiz, eu lembro, eu errei bastante. Posição de refinete, cambota, válvula GBC ao contrário. E, nossa, eu errei muito. Curva, eu botava às vezes com 30 centímetros, não sabia que tinha que ter no mínimo 50 centímetros de curva devido à turbulência do fluido refrigerante. Cara, eu errei muito na primeira obra. Mas é aí que a gente aprende. Por quê? Eu tinha alguém do meu lado ali me ensinando, ó, tá errado aqui, tá errado ali. Conserta isso, faz aquilo. E na primeira obra, é como eu falei, uma receita de bolo, não saiu mais da minha mente. Então, eu não errei mais já a partir daí. É bacana também você comentar tudo isso, porque nem todo mundo, ninguém nasce no VRF, né, Léo? Não tem como. Caminho, né, de estudo, como você falou, dos treinamentos, e depois, antes de pegar uma obra grande sozinho, essa coisa das parcerias com outros técnicos. Você comentou também, Léo, que tem que conhecer os componentes, aquilo que os acessórios que vão fazer com que esse bolo aí, quais são os ingredientes para esse bolo dar certo? Comenta com a gente aí sobre isso, Léo. Então, Grazi, eu até separei aqui algumas coisas aqui a respeito da instalação. Claro que eu não pude trazer tudo, senão ia ficar muita coisa, mas trouxe as coisas pequenas, básicas. Isso aqui, Grazi, é uma válvula GBC. Essa válvula aqui, no VRF, ela é de suma importância. Porém, Grazi, tem cliente que não gosta e não quer instalar. Tem clientes que não instala a válvula GBC porque encarece muito mais na instalação. Ou seja, a gente utiliza 2 por evaporadora. Uma válvula dessa, não sei, custa aí 90, dependendo do tamanho. Acho que a menor custa 90. O menor diâmetro que é de 1/4. E daí vai até, geralmente a gente utiliza até 5/8. 3/4 já é difícil de gente usar no VRF. É de 1/4 a 5/8 que a gente utiliza. Então essa válvula aqui, ela serve para o seguinte, ela tem a função de quando você instalar um VRF e você quiser fazer uma higienização ou uma mudança de evaporadora, de posição de lugar, você vem aqui, ó, e você consegue fechar. Olha aqui, você consegue fechar esse registro. Aqui tem uma válvula. Um registro de água, mas só que como se fosse... Justamente. Só que ela tem uma particularidade. Ela tem aqui, ó, uma válvula Schrade. Ela tem uma conexão de 1/4 aqui. Para que serve essa conexão de 1/4? Essa conexão serve justamente para a gente poder aplicar o vácuo no sistema. Você entende que uma vez que eu não recolho todo o meu fluido, eu recolho só o fluido do evaporador. Eu tenho 2 válvulas GBC instaladas. Aqui eu tenho um refinete, certo? Eu tenho uma válvula GBC aqui. Claro, isso aqui é uma simbologia, não é assim que se instala. Eu tenho uma válvula aqui e tenho uma válvula aqui. Então, quando eu recolho, eu fecho aqui. Eu fecho esse registro, certo? Fechei. Eu estou isolando daqui para
para a evaporadora. E o outro é a mesma coisa, daqui para a evaporadora. Então, eu só tenho um pedaço pequeno de fluido refrigerante ali. Por quê? Daqui para trás, eu travei. Para onde? Para os outros evaporadores e para a condensadora. Então, se eu tiver que perder algum fluido, eu vou perder só da evaporadora e desse pedacinho de linha que está instalado. Então, quando eu tenho uma válvula GBC no sistema, eu consigo fechar, recolher esse fluido, fazer minha higienização ou fazer minha mudança de posição, enfim. E depois eu venho aqui, ó, boto minha mangueirinha de vácuo, bomba de vácuo e consigo aplicar o vácuo aqui, dando vácuo só no evaporador que eu removi. E assim agiliza a instalação. Porque geralmente as linhas são muito grandes, né, Léo? Muito grande. Às vezes, já peguei sistema com 3, 4 garrafas de R410A. Então, imagina, você recolher, ter todo esse trabalho e, além do mais, o principal, Graça, eu ia fazer um serviço de mudança de evaporadora no CICC, não sei se você conhece, ali no centro do Rio, que é o quartel-general onde fica todos os oficiais da Marinha, da PM. É um local CICC, Centro de Controle Integrado, um negócio assim. E lá não tinha válvula GBC, não tinha. E lá tinham 64 evaporadoras. Agora você imagina, se eu tivesse que recolher, parar o sistema por mais de um dia para poder remover uma evaporadora. Imagine quantas salas, 64 salas paradas por causa disso aqui, ó. De uma economia de talvez, bota aí, R$200 por evaporadora, R$200. Então, isso aqui Cara, isso aqui, todo cliente que eu vou fazer, tem cliente que não quer fazer, que não quer colocar. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo, porque o trabalho pode ser meu, mas você vai ser mais prejudicado do que eu na hora do reparo, que tiver que fazer no evaporador. Então, eu não dispenso a válvula GBC. E geralmente fica perto da evaporadora, porque a linha é muito longa. Então, justamente. Cada máquina, eu consigo fazer a manutenção daquele ponto exclusivamente em relação a todo o demais. Justamente. Justamente. Às vezes eu boto 50 centímetros da entrada da evaporadora, porque você tem... Exemplo do cassete. Você tem um cassete aqui, você abre a tampa dele, a máscara dele por baixo, e mete a mão aqui, um alicate e fecha a chave. Então, é muito simples e muito prático você ter uma válvula GBC no seu sistema. Outra coisa. Você falou de outros produtos. Cabo Shield, que é esse cabo que você fala que é um cabo sensível. Isso. Né? Que faz a ligação. Esse cabo aqui, ele evita interferência. Esse cabo aqui é de 0,75, somente para comunicação, tem a malha de aterramento, certo? Aqui no caso, tem equipamentos, exemplo, uma ideia, utiliza 3 cabos, como esse aqui. A LG já utiliza 2 cabos de comunicação, certo? É um cabo que não dá interferência, não pode estar passando junto à rede elétrica, senão ele gera ruídos, ele gera interferência no equipamento. Não pode ter, não pode estar passando perto. Por isso que a gente bota uma eletrocalha separada só para o VRF, para justamente não acontecer essa interferência. Temos aqui também, Graça. Pode falar. Não, é que se chama de cambota, que eu acho super engraçado. Você aqui, ó. A cambota é isso aqui. Para que serve isso aqui? Isso aqui é até da Armacel aqui, que eles me cederam lá. Essa cambota aqui, ela já vem pronta, tá? Mas tem muita gente que faz com cano de PVC, pega o cano de 40, cano de 50, enfim, e faz a cambota. Para que serve? Justamente para isso aqui, ó. Eu vou pegar, vou colocar ela aqui dentro, botei a braçadeira, essa aqui já vem pronta, tá, galera? Bota aqui, ó. Aí você passa aqui, a barra rosqueada que vai estar lá, junto com o perfilado, para você apoiar a tubulação em cima, para justamente você não estrangular a tubulação e nem o tubo elastomérico. Mas o principal disso tudo é o tubo elastomérico, para ele não amassar, porque se você coloca aqui com arame, como muitas vezes já vi, arame, pedaço de fio, você vai rasgar o elastomérico e isso vai gerar um defeito no gesso, provavelmente na casa do cliente ou no hospital, enfim, aonde for instalado. Então, é de suma importância isso, vai condensar. Então, a cambota é justamente só para o apoio, tá, da tubulação. O tubo elastomérico eu não trouxe, não tá comigo aqui, não tem nem como eu mostrar. Mas é aquele pretinho, aquele tubo preto, bem macio.
Não E sei o tubo ele se tem várias espessuras, Léo. Para o muitas. VRF, para refrigeração tem para baixa temperatura, que é muito, o diâmetro é muito alto. Qual a parede que você sugere para o VRF? A parede por Para VRF que a gente. Então, no caso já vem no projeto, mas geralmente usa, se não me engano, 3,16. É a parede mais grossa. a espessura, a parede de quantos milímetros de espessura? Então, Não, não, 3,16, que na verdade a gente fala em não do polegada. cobre. Tá Tô falando. falando da espuma elástica. Tem umas de 19 milímetros, tem outras de Ah, 22. Tem... tu tá falando do tubo elastomérico? Isso, É a isso? parede dele. Ah, tá, a Isso. parede do tubo elastomérico. Então, geralmente, eu já peguei obra que a parede é de 18 milímetros, tem paredes que são mais grossas, isso aí depende do cliente que vai comprar. Assim, o projeto ele já vem específico o que é para ser, mas aí, ó, cada cliente ele utiliza o que ele acha melhor. Infelizmente é assim. Eu já peguei parede muito fina, que não é aconselhável. Você falou também de óleo da linha, com acessório também. Sim. Então, na verdade, antes de falar do óleo, eu vou falar do refinete. Tá até o Juan Pablo tá aqui, ó. Esse aqui é meu sócio, lá trabalha comigo nas obras. Ele tá até falando aqui, ó. Um abraço, Juan. Então, o que acontece, Grazi? A posição dos refinetes. Isso aqui também é muito importante. Ele sempre tem que trabalhar na horizontal. Sempre. Ele nunca pode trabalhar torto. Por quê? Como eu já disse, o fluido refrigerante, ele é o R410A, então ele é um blend. Então ele não pode trabalhar, exemplo, se você analisar aqui, ó, esse tubo aqui é o tubo principal. Tá vendo aqui? Esse tubo aqui é o tubo principal. E aqui é derivação. Ou seja, esse segue para outra linha e para outras evaporadoras, e esse sai geralmente para a evaporadora. Então, se você trabalhar com ele torto, o fluido ele tende a passar aqui, ó, todinho aqui. Ou seja, como ele é uma mistura, ele pode vir uma porcentagem maior devido à turbulência que ele vai ocasionar aqui, justamente na própria saída do refinete, ele tem que ter 50 centímetros, justamente por causa da turbulência, porque se ele vir aqui e tiver torto, ele passar somente desse lado aqui, o fluido, ele pode, devido à turbulência, ele pode se dividir. Então, é sempre na horizontal, sempre reto, justamente para não passar somente aqui. Ele vai passar para cá e para cá, dando uma mistura homogênea. E na saída dele tem que ter 50 centímetros também por causa devido à turbulência. Senão ele pode vir a fazer uma mistura e separar de um fluido do outro. Os componentes, né, da química lá, eles se separam. Química, isso, a química do fluido R410A. E qual seria o próximo passo, Léo? Então, deixa eu falar aqui também duas coisas que faltaram. É a fita elastomérica, que a gente utiliza bastante, que é para poder fazer o acabamento ali no refinete mesmo, em junção de tubo elastomérico. Claro, a gente não pode deixar de usar cola. A gente sempre tem que usar cola e depois fazer o acabamento com a fita elastomérica. Tem gente que faz direto com a fita elastomérica e não é aconselhável. Outra coisa que eu queria falar, Grazi, é que é o seguinte, sobre o óleo. Sempre usar óleo de qualidade. Por quê? Porque no processo de evacuação do sistema, a gente sabe que é muito importante nesse caso. A gente tem que estabilizar o vácuo. Então, quanto mais óleo, quanto mais tempo fica trabalhando na nossa bomba de vácuo, mais ela está tirando umidade do sistema. E se a gente não tiver um óleo de qualidade, a gente não consegue atingir o nível adequado que o fabricante pede. Eu, particularmente, eu deixo chegar a 100 micro, 150, para poder estabilizar com 400, 380. Por quê? Já aconteceu várias vezes. A gente chegar numa obra, marcar com a fabricante mandar um engenheiro para startar o equipamento e chegar lá, quando a gente fecha a bomba de vácuo, desliga, tira do sistema, o vácuo vai para 600, 800, 900, enfim. E o cara não roda o equipamento por causa da estabilização do vácuo que não aconteceu. E muitas vezes não acontece por causa disso aqui, ó, o óleo que não é trocado.
a gente tem que se atentar muito no óleo, e um óleo de qualidade. Eu uso esse aqui da Mastercool, porque minha bomba também é da Mastercool. Gosto muito, é uma bomba de 7,5 CFM. Inclusive, tudo isso vende na sua loja, né, Graça? Esse dia eu comprei uma bomba de vácuo lá também. Eu fui lá quando a gente recebe, tenho o prazer de receber o Léo na loja de Niterói. Muito obrigado por foi até o Juan. Foi o Juan que está aqui comigo, eu levei ele lá, a gente estava com uma obra lá em Niterói, a gente comprou a bomba de vácuo. A gente tinha esquecido a nossa casa e falou, não vou lá no Rio só para comprar, só para pegar uma bomba. A gente pegou e já comprou, estava precisando mesmo, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Então a gente sempre tem que utilizar um óleo de qualidade no processo de evacuação de sistemas. Léo, sabe quem está aqui com a gente? O Rafael de São Paulo, está assistindo aqui. O Rafa é fera. Rafael... Tá, já Rafael é top. Vamos para as cabeças. Vamos para as cabeças. Rafa foi o primeiro que participou aqui das lives da Eletrofrigo com a gente. Sim, eu lembro, assisti. Foi top a live dele. Muito bom. Ele fala muito das parcerias, de quem é que indica serviço, porque é um ramo muito fechado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Você também contou que dos vazamentos, que tem um ponto aí muito importante na instalação, que é crucial para garantir a qualidade da instalação dos seus serviços, que é a abrasagem, Léo. Esse ponto é crucial. Eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque se a gente já sabe, como acho que todo mundo aqui já sabe, se a gente não fizer uma abrasagem com circulação de nitrogênio, vai criar fuligem ali dentro, vai criar tipo um dióxido de carbono. E isso faz entupir lá no meu evaporador, quanto no meu condensador, a válvula de expansão eletrônica. Se entupir, isso vai gerar um problema muito grande e até mesmo a quebra do compressor. Então, se a gente não fizer esse processo de brasagem com passagem de nitrogênio circulando no sistema, é coisa pouca, Grazi. É tipo 5 PSI passando por toda a tubulação só para tirar o oxigênio de dentro do sistema e não criar essa fuligem dentro da tubulação. Então, é de suma importância. Se a gente não adequar esses princípios básicos que eu estou falando aqui, que são coisas mínimas, mas que fazem muita diferença. Como eu falei, uma receita de bolo. Tem que seguir no padrão, tem que fazer o correto, senão pode dar ruim para o sistema. E na hora de cortar o tubo, você tem alguma dica que você quer dar dessa coisa para melhorar a abrasagem, melhorar? Então, o cortador que eu utilizo é sempre o maior. Eu tenho também, eu vou falar propaganda do Mastercool, não é, mas a maioria dos meus equipamentos são tudo Mastercool. Então eu utilizo o cortador grande da Mastercool que eu tenho, porque ele dá um corte e ele evita que amasse para dentro e crie a sujeira, aquela limalha da tubulação de cobre. Então sempre quando for cortar, corte virado para baixo, para evitar que entre sujeira para dentro do sistema, para que entre para dentro da tubulação. E você faz uma abrasagem ali. Se você quiser lixar, melhor ainda. Fica mais nítido, mais bonito ter a solda, a abrasagem. Fica muito melhor se você puder dar uma lixadinha. Eu sei que é correria, Graça. A pessoa não vai ter como fazer uma coisa... vou ficar lixando, vou ficar fazendo isso. Eu sei que é correria. Mas se não seguir os padrões técnicos de instalação, pode vir acarretar na quebra do equipamento. De novo, um equipamento caríssimo. A gente não está falando aí de um split de muito 7 caro. Não. 9 mil. Todo cuidado é pouco, né, Léo? No caso aqui, o nitrogênio, você usa ele com a pressão de quantos PSI que você falou? 5 PSI. Eu deixo passando 5, 7 PSI, dependendo do tamanho da tubulação. Já dá para expulsar todo o oxigênio que se encontra dentro da tubulação. E sempre, outra dica também importante, é a gente sempre tampar a tubulação, assim, principalmente quando chega. A gente sabe que no transporte, ou até mesmo no alojamento da loja onde foi comprado, às vezes não está com aquele tampão. Então, quando chegar na obra, a gente vem a tamponar as tubulações e quando a gente deixar padrão já também no alto, a gente também tamponar para evitar sujeira. Muito bom, muito boa dica. Coisas simples, né, Léo? Podem diminuir o que fica ali no cano, né? Sim, com certeza. Também de um cortador hidráulico não é barato. Alargador. Alargador hidráulico não é barato. Mas não você chama isso de investimento? Então, Graça, eu chamo de investimento. Toda ferramenta
para a instalação de VRF é investimento. Não tem esse negócio, é muito caro, eu não consigo comprar, eu não consigo isso e aquilo. Não existe para o sistema de VRF, até mesmo porque você vai estar ganhando bom dinheiro, Grazi. Cá para nós. Não é uma instalaçãozinha de R$ 1.000. Você não vai fazer uma instalaçãozinha de VRF por menos de R$ 15.000. Vou falar logo o valor. Não é menos de R$ 15.000 um sistema. É muito além disso. Então, se você for comprar, por exemplo, um alargador que nem eu comprei, eu paguei, se não me engano, foi até o Juan, foi até roubado. Ele deixou o carro dele no recreio, foi roubado. Roubaram as ferramentas todas. Roubaram tudo lá, levaram da mala dele. Ele pagou R$ 900 no alargador hidráulico. Como a gente trabalha com a tubulação muito grossa, 1 polegada, 1 e 8, 1 e 3/8, 1 e 5/8, são tubulações gigantes. Esses alargadores manuais que custam, sei lá, R$ 50, R$ 100, não funciona para a instalação do VRF. A gente tem que ter uma coisa de qualidade, ter equipamentos que realmente funcionam para poder garantir um bom funcionamento, até mesmo do andamento da obra. Isso agiliza muito, cara. Por isso que eu digo, não é um custo, é um investimento que você está fazendo em si próprio, não para o cliente, para você, porque você vai estar agilizando o seu trabalho, você vai estar agilizando o seu serviço, a mão de obra vai ser muito mais rápida e muito mais qualidade no serviço prestado. Então, vale muito a pena comprar ferramenta de qualidade. Eu só tenho de qualidade, eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Porque eu acho que é bacana esse ponto que você fala, porque isso te dá a possibilidade de cobrar também. Falo muito da Sim. imagem. Quando você chega na casa do cliente com os equipamentos, com as ferramentas incríveis, óbvio que o cliente também vê isso. E o que você falou, não é que seja... tem o pessoal comentando aí, botar os números na mesa de R$ 15.000. Vamos profissionalizar o segmento de refrigeração, né? Se eu me qualifico, daqui a pouco o VRF vai cada vez crescer mais as instalações de VRF, igual Verdade. Os simples, os inverter. Tem gente que não conserta inverter porque tem medo de queimar a placa eletrônica. Verdade. Custa ele já é um equipamento mais caro e, consequentemente, você pode cobrar mais caro. Né? Sim, seu padrão com certeza. de vida muda quando você realmente investe. Muda. Né? Isso. Então, aqui tá até o Saulo Maia, tá aqui, ó. É o rei das ferramentas no Brasil, tá até comentando aqui. Eu fui até eu estava em Recife lá com ele, eu fui um dia antes, eu fui para casa dele, fui numa obra com ele lá. Quando ele chegou na casa do cliente, era até um médico que esse dia até passou na televisão aí a respeito do coronavírus, um médico de alta sociedade lá em Recife lá. Quando o cara viu os equipamentos, as ferramentas que Saulo tem, como ele é o rei das ferramentas no Brasil, o cara ficou impressionado. Por quê? Você leva uma boa imagem para o teu trabalho, você leva uma boa imagem para o seu serviço, assim como vestimenta, ferramentas, postura, barba feita, cabelo cortado, isso tudo agregam na sua mão de obra, no seu serviço prestado e na confiança do cliente. Isso não como dizem aí, Nutella. Não é ser Nutella, cara. Isso agiliza o nosso trabalho. E isso dá confiança para o cliente a respeito da gente. Esses dias eu estou voltando como o serviço está caindo um pouco, eu estou voltando a trabalhar lá de trás, lá atendendo alguma geladeira, alguma coisa. Quando eu cheguei com o Manifold digital e com o termômetro Penta para ver uma geladeira, o cara, o que é isso? Tá vindo da onde isso? Da NASA? Porque geralmente o cliente está acostumado com 2 reloginhos. Não que não funcione, pelo amor de Deus, galera. Procura entender aqui o meu raciocínio. O Manifold analógico, ele funciona tanto quanto um digital. Só que o digital, ele vai causar um impacto maior na vida do cliente. E ele vai também, né? Muito mais preciso e agiliza no nosso trabalho. Agiliza muito. Ele já mede temperatura, ele já faz superaquecimento, subresfriamento, a gente não perde tempo. Mas o que acontece? Quando a gente chega com um equipamento desse na casa do cliente, ele fica... Nossa, isso tudo para mexer na minha geladeira, dando um exemplo. Nossa, isso tudo para mexer na minha câmara, no meu freezer. Ele fica impressionado, ele não acredita. Aí sempre pergunta, quanto custa esse equipamento? Aí quando tu fala, que isso? Você está utilizando um equipamento de R$ 3.000 para consertar uma geladeira? Eu falo, não, mas isso aqui é um só, fora os outros. Aí ele começa a ficar maluco com o valor das ferramentas investidas. Assim, pode falar. Eu já recebi na loja, Léo, com sacolinha de mercado, com manifu, com a garrafinha de gás ali,
Sim. Gente, como esse técnico vai chegar na casa do cliente com uma sacolinha de plástico? Não tem Absurdo, como. gente. Não pode. Vocês têm que ter mala de ferramentas. Tem que ter mala, A cara. imagem impressiona muito e valoriza o seu serviço. Justamente, exatamente isso. A imagem, como eu disse, cabelo cortado, barba feita, um bom uniforme, uma boa roupa, uma boa bota, isso tudo impressiona o cliente. É teu cartão de visita. Não tem para onde correr. Você tem que andar alinhado, tem que andar ali com as ferramentas certinhas, não andar com o manifold quebrado, faltando um relógio, mangueira rebentada, estourada, chave de fenda, alicate enferrujado. Cara, isso tudo causa uma má impressão para o cliente. Quero mandar um abraço aqui rapidinho também, Graça, para o meu amigo Fábio Alves, lá de Cabo Frio, parceiro meu, trabalhou muito tempo comigo lá em Cabo Frio, lá também. Um abraço, irmão. Tamo junto. Tem muita gente boa participando da nossa live aí. Fiquei Sim, feliz sim. com a nossa audiência. Muito bom. O Saulo também está aí, que você falou. Já vi que Saulo tá você... aqui, Saulo tá juntinho com a gente. Então, e as ferramentas que você acha que são mais importantes para quem trabalha com VRF? Então, assim, não pode faltar, Graça. Um bom regulador de nitrogênio não pode faltar, porque a gente pressuriza com 600 PSI e quem trabalha com pressão sabe muito bem que é uma pressão altíssima. Eu costumo, até lá nas minhas aulas lá no Ceará, lá, eu costumo comparar. Tem até um aluno meu aqui, o Márcio aqui, tá aqui online aqui também. Eu costumo comparar. Geralmente com pneu, um exemplo, pneu de caminhão. Você sabe qual é a média de pressão quando o borracheiro enche ali? Você sabe a média de pressão em PSI que ele utiliza? Então, um caminhão utiliza entre 100 a 150 PSI. Eu não sei exatamente a precisão. É de 100 a 150 PSI, preste bem atenção. Um sistema de VRF utiliza 600 PSI de pressão. 600. Ou seja, saí de 100, fui para 600. Um pneu de caminhão, quem nunca viu, bota depois no YouTube quando acabar a live. Pneu de caminhão explodindo. O que mais acontece é morte. Se você estiver perto, você morre na hora. Se um pneu com 150, ele explode, que a pessoa, pode botar depois, a pessoa voa, sobe 2, 3 metros de altura. Só com a pressão. Não é o pneu batendo nela, não. É a pressão do ar que está ali dentro. Agora, você imagina um regulador de nitrogênio com 600 PSI explodindo no seu rosto. Com 600 PSI. Você tem noção do que é? A gente vê vários casos aí do 410, tem gente que morre de medo de usar porque de repente está usando a ferramenta errada, né, Leon? Justamente isso. Às vezes é a ferramenta que ele está utilizando e a pressão estabelecida sobre o equipamento que ele não sabe utilizar. Às vezes ele está botando uma pressão no sistema que o sistema não suporta. Não sei qual. Esses casos nunca revelaram as fatalidades que têm acontecido. Mas às vezes é mau uso da ferramenta e processo de utilização errado. Eu creio que seja assim. Então, ferramentas de qualidade. Regulador de nitrogênio é a primeira ferramenta que vai salvar a tua vida, vamos dizer assim. Eu utilizo o da Mastercool. É caro. É caro. Custa em torno aí, não sei, R$ 1.300. É caro. Eu sei que ninguém tem dinheiro para começar a investir com ferramenta cara. Eu também comecei a adquirir ferramentas agora, alguns anos atrás, que eu não tinha dinheiro para isso. Então, o que acontece? Regulador de pressão, uma bomba de vácuo, isso vai adiantar bastante no processo de evacuação do sistema na hora do vácuo. Um bom vacuômetro, isso também não pode faltar, um bom vacuômetro. Que mais? Garrafa de nitrogênio, também você vai precisar. Acetileno. Já viu as garrafas de nitrogênio mais levinhas, de alumínio? Sim, já vi, conheço. Mas é mais cara. A gente tem lá na loja. É como eu tô falando. É mais cara, mas o que acontece? É o processo. Você não vai carregar peso. Vai ser um peso inferior em relação a de ferro. Então, isso vai te ajudar. Eu mesmo já estou lascado da coluna, de tanto pegar peso. Eu sinto muita dor na coluna. Mas como o Juan mesmo disse aqui, oxigênio acetileno com dispositivo de contra-fluxo de chamas.
Isso é muito importante. Eu também, o meu maçarico PPU também não tinha. Eu adaptei agora, comprei, coloquei para evitar acidente para mim mesmo, para quem os funcionários estão trabalhando. Corta fluxo tanto na garrafa de acetileno quanto lá no regulador. Entrada da mangueira e saída da mangueira. 4 dispositivos, 2 em cada linha. Um em Como é cada que é o nome linha. do dispositivo, Léo? É aquele contra-chamas que evita, que é desse tamanhozinho aqui. Eu tenho tudo aqui, só que tá. Eu moro aqui em 2 andares, estou na parte de cima. Então, é o contra-chamas, custa em média R$ 50. É barato. Ou seja, para um sistema de um PPU, você vai gastar aí em torno de R$ 200. Mas isso, cara, evita muitos acidentes. Exemplo, você está brasando lá com o maçarico ligado. Se engolir fogo, ele corta. Ele não vai deixar partir para a mangueira nem para o cilindro. Ou seja, ele vai evitar um acidente. Ele vai parar ali no corta-chama. Ele para na hora. Esse corta-fogo ele vai parar na hora, porque ele vai cortar o fogo ali e não vai deixar ele ir lá para a garrafa. Então, são equipamentos de segurança precisos que a gente não pode deixar de faltar no nosso ferramental. Muito bom. Léo, eu queria abrir uns tempos, a gente está aí com 14 minutos faltando para cortarem a gente. Não vai Já? dar para cortar Meu nosso Deus! papo. E eu queria provocar a nossa audiência. Se querem perguntar alguma coisa para o Léo, tem alguma dúvida, ele no meio Mandar uns abraços também, né? Pode cumprimentar a turma aí, vamos lá. Caraca, é muita gente. Estamos com mais de 60 pessoas aqui na live. Tem gente de Recife, falaram que estão de longe aqui. Tem Válvula gente de tudo quanto é. estão falando, Léo. O Léo até falou, o professor Léo, foi o professor Léo que falou. O Leonardo Souza está aqui também, já teve na nossa live aqui da Eletrofrigo também. Léo, vamos falar então de problemas. Vazamento de solda, e que você comentou comigo antes, né, que a linha é muito longa. Sim. E que a importância do cuidado da solda, você queria dar umas dicas também sobre como evitar vazamento de solda. Conta pra gente aí. Então, esse é um ponto bastante importante e inevitável. Você, geralmente, dependendo do tamanho da estrutura que você vai fazer do VRF, exemplo, se for 64 evaporadores, vai ser um sistema gigantesco. Se for um equipamento menor, vai ser menos solda. Ou seja, geralmente a gente utiliza mais de 1000 brasagens, mais de 1000 pontos de brasagem num sistema de VRF. Então é inevitável que você pelo menos uma não deixe vazar. Isso aí é inevitável. Pelo amor de Deus, quem nunca deixou uma solda vazar aqui quer tirar a primeira pedra. Isso aí não tem como a gente fazer sem deixar pelo menos um vazamento. O Juan tá aqui, ele é prova. A gente fez agora de Ipanema, que a gente está instalando lá um Midea, um V5X Power. V5X da Midea, a gente teve um ponto só. Com mais de 1000 pontos de brasagem, a gente teve um ponto de vazamentos. Graças a Deus, a gente está melhorando. Mas a dica é o seguinte, é fazer com calma, Graça. Tem que fazer com calma. Se a gente for fazer rápido, querer correria, porque a gente tem muita pressão de arquiteto, de engenheiro, porque geralmente essas obras de VRF são tudo correria. Tá rolando obra de alvenaria, hidráulica, elétrica, forro de gesso, todo mundo junto, numa correria e projeto que muda, e a tubulação, quando você vai passar, não dá para passar porque o gesso, o cara botou muito colado com o teto, ou a tubulação da hidráulica está passando, não tem como você passar e tal, enfim. E tem pontos que você não consegue ter acesso com o maçarico para poder fazer a brasagem. Então, nesses pontos cruciais que eu peço para a galera fazer o quê? Ter mais cuidado para evitar um vazamento. Eu falo sempre com a galera lá, ó, nesse ponto aqui você procura fazer com calma, porque aqui é um ponto crucial, um ponto que a gente não vai ter nem como entrar, talvez depois do forro de gesso, para a gente poder olhar e achar o possível vazamento. Então, tenha cuidado nesse ponto aqui, dá uma atenção especial para que a gente possa fazer um serviço de qualidade. Boa, boa. E vazamento na flange? Quantas obras depois tem que voltar lá, porque a gente deu uma bobeira na hora de fazer a flange? Então, nesse caso aí, a gente, graças a Deus, não tem muito problema não, vazamento de flange. A gente instala, sei lá, num sistema 24 evaporadores, então, geralmente a gente está fazendo. A gente, se tiver um vazamento, é muito. 1, 2 no máximo. Você usa flangeador excêntrico, Léo? Sim, da Mastercool. Fala tudo Mastercool. Tô ficando igual a Saulo.
Gente, André não tem nada entrou? combinado. Realmente a ferramenta do Ele, cara ele tá tá aqui muito na boa, live, né? André? Ele entrou e agora Ih, foi. rapaz, ele entrou. Um abraço, André. Nem André vi é um entrar grande aqui, parceiro da cara. Eletrofrio. André é parceiraço. Uma outra coisa que eu Então, eu achei uso também os. muito importante. Desculpa, Ariel, fala aí, depois eu entro com a sugestão Não, de o que eu ia você. falar, eu uso o escariador, o cortador e o flangeador excêntrico da Mastercool. Isso é feito de titânio ali, bem levinho, muito bom para trabalhar. Não é propaganda não, mas é qualidade que a gente tem que falar. Aí ele aí, mandou aí, é nóis. Valeu, André. As obras, você falou uma coisa muito importante lá no início, batendo um papo comigo, de que as obras não chegam muito fácil, não é igual uma obra de Não, Schmidt. E você tem que ter parceiros, parceiros engenheiros, com arquitetos, certeza. né? O Rafael de São Paulo fala muito isso, que as lojas parceiras que revendem os aparelhos grandes, né? A Eletrofrigor é especialista em peças e ferramentas para reposição. Nós não somos, Sim, a gente não comercializa os aparelhos. Mas dizendo isso, que você ganha os serviços através dessa rede de contato e de parceria. E também, sim. de muitas vezes, entregar mais do que o cliente contratou. Ele falou até uma questão de elétrica, que precisava fazer um ponto elétrico, não estava no projeto. Mas, poxa, diante de uma obra tão grande, que ele fez a cortesia e que o cliente ficou super satisfeito, indicou ele para outro cliente. Como você teve essas experiências também com a importância dessas parcerias, Léo? Então, eu posso falar como eu comecei na área do VRF, foi o seguinte, eu fui fazer duas instalações no Hospital São Lucas, ali em Copacabana, você deve conhecer. Sim. Aí eu fui fazer duas instalações de piso-teto. Aí acabei, pá, o engenheiro foi lá, gostou, viu lá, pô, viu a obra ficou bonita e tal, tudo certinho. Ele falou assim, cara, eu tô com uma obra em tal lugar de VRF, você sabe instalar, sabe mexer? Aí eu tinha curso, mas porém nunca tinha mexido, nunca tinha instalado um. Falei, sei sim, cara. Caí pra dentro, falei, sei sim. Ele falou, tem como me passar orçamento? Falei, posso passar agora? Eu já tô aqui em Copacabana, já passo lá. Pode sim, pode ir lá ver. Entra no prédio, pede autorização, tal, tal, e deu meu nome. Entrei na obra, vi tudo, falei, é X para fazer o serviço. Uma semana depois, fizemos exames, tudo mais. Entramos para a obra, foi quando, nessa primeira obra, que eu tomei a surra e aprendi ali na marra. Aí eu chamei meu parceiro Juan Pablo, que está aqui, também faz parte da minha ideia hoje. Chamei ele e ele cai para dentro. A gente está junto aí desde o ano passado, desde o começo do ano passado. A gente até agora não parou com a obra de VRF, graças a Deus. Parcerias o tempo todo, né? Parcerias. E com engenheiros. Agora também fechei com mais um engenheiro. A gente vai pegar ali no condomínio Mansões, ali na Barra da Tijuca, e no condomínio Santa Mônica. Já tem duas obras já. A gente só está esperando essa pandemia aí passar para a gente poder cair dentro para as obras também. Então, assim, ele conheceu, na verdade, ele viu um vídeo meu no canal. Aí, como eu deixo sempre o meu contato lá, ele entrou em contato comigo, o engenheiro. Aí tu trabalha com o VRF, vi teu serviço aqui, muito bacana e tal, tal, tal. Tem como tu me passar o orçamento? Eu falei, pô, tem sim. Aí passei para ele, só que quando eu ia entrar na obra, pintou a pandemia. Aí bloqueou tudo. O Rafael também falou isso, que as lives que ele faz também atraem muitos. A live não, Muito. os vídeos que ele Os grava atraem vídeos, muitos clientes também. Que é nesse... E aí, muito. Léo, vale uma outra dica do cuidado de como se apresentar também nas lives, não misturar post pessoal com post profissional. Tem alguma recomendação Sim. para falar sobre isso? Eu tenho um problema seríssimo com isso. Eu tenho dois Instagram. Esse aqui que está chegando em 3 mil e outro que tá em 1.000, que é o da minha empresa mesmo, a Alphatec Climatizações. Sendo que eu misturo muito, mas assim, eu agora estou procurando postar, como esse aqui está maior, que eu estou fazendo live agora, está maior, eu estou procurando postar somente coisas de trabalho. Não tô postando muitas coisas pessoais. Não, assim, pega mal assim, a gente postar coisas bebendo uma cervejinha, por mais que seja nosso particular, mas para o cliente que está assistindo, ele vai pensar que a gente está talvez numa obra aí no bebê, sujo, enfim, ele vai pensar em N coisas na cabeça que talvez não seja benéfica para a gente. Então, eu estou procurando me ajeitar em questão a isso, separar as coisas e botar o perfil profissional somente nesse Instagram. O Rafa fala que ganha bastante exposição, né, com o canal dele, que isso também converte em negócios. Os clientes vêm, ou então até Sim. como cartão de visitas. Ah, pode olhar lá minhas obras no meu Eu canal, sempre né? faço isso, sempre faço isso. Eu costumo dizer que 85% dos meus clientes vêm do canal do YouTube. Muito bom.
Léo, estamos 85. acabando para o final. Eu estou preocupada de que cortem a gente. Então, vamos São quantos organizar. minutos tá faltando? Sempre Faltam aparece aqui em 5. cima. Ah, Faltam falta 5. 5. Dá para a gente bater um papo para a gente se Dá organizar. sim. Você quer deixar alguma mensagem para quem está começando? Porque depois que a gente terminou de falar, todo mundo perguntou como é que eu começo? Pelos treinamentos, procura quem, Léo? Aonde? Então, os grandes fabricantes, Itachi tem um curso muito bom em São José dos Campos, Daikin tem um curso muito bom também em São Paulo, que é até no Senai Oscar Rodrigues Alves. A LG lá no Morumbi também tem um curso também de VRF. Então, os grandes fabricantes, eles têm um curso próprio dentro da própria fabricante, mas são pagos, mas são cursos que vão te dar base para você poder entrar no mercado. E como eu disse, a gente não deve entrar numa obra dessa sozinho, sem experiência. Senão a gente não vai ter quem recorrer e a gente vai se dar mal lá na frente. Se eu fosse entrar... Eu entrei nessa obra sozinho, Graça. A minha sorte, por isso que eu estou falando, experiência própria. A minha sorte foi que eu tinha uma outra equipe de uma outra empresa que estava dentro dessa obra e deu a dica pra gente. Senão a gente estava lascado. A gente ia fazer muita coisa errada. Aqui no Rio, eles estão perguntando, aqui no Rio tem o Serai que está dando... Serai, Cascadura. O Serai também é um de parceiraço Cascadura. da nossa escola aqui em São Gonçalo. O professor Wagner esteve aqui falando sobre superaquecimento. Sim, eu assisti. Na última live. Então, Léo, eu vou fazer uma chamada final aqui e Sim. guarda aí o que você quer falar com a turma, porque já estamos nos últimos minutos. Últimos minutos. Eu quero convidar todo mundo para seguir as nossas lives. A gente, todas as terças e quintas, às 20h30, a gente recebe algum convidado especial. O objetivo dessas lives é realmente compartilhar conhecimento para gerar oportunidade para vocês verem o Léo falando aí de orçamentos de 15 mil reais, né? E o investimento no curso é de quanto, Léo, nessas fábricas, geralmente? Geralmente uns 3 mil reais você consegue adquirir já com passagem, essas coisas todas. Uns 3 mil reais. Com muito pouco tempo você tem um retorno de volta. Sim, geralmente são uma semana de treinamento. Então, queria convidar vocês para as outras lives. O Léo também tem o canal dele, Léo Alphatec. Vocês podem segui-los por lá. E fiquem atentos que semana que vem tem muita coisa boa. Quinta-feira agora a gente vai falar de PMOC, que é uma grande oportunidade também de negócio, né, Léo? Sim. Gabriel Pardo lá, meu parceiro, top demais. E agora, Grazi, às 22 horas eu vou estar entrando ao vivo também lá no meu canal no YouTube. Vou dar sequência a essas coisas aqui que eu falei. Vou estar ensinando a ler um projeto e tudo mais, com escalímetro. Então, galera, corre lá daqui a pouco, às 22 horas, lá no meu canal no YouTube, Alphatec Climatizações Elétricas. Vou estar ao vivo lá e aguardo todos vocês lá. Muito bom. Foi um prazer recebê-los. Léo, muito obrigada por ter aceitado. Prazer meu. Muito obrigado mesmo. O tempo da gente, né, Léo? O tempo. Sim, verdade. Né? E agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa live. Eu sou filha de técnico, a minha história está conectada com tudo isso, né? Nasci numa oficina no interior do estado do Rio e tenho o maior prazer de compartilhar conhecimento, que acho que é isso que faz a gente ser diferente. Justamente boa noite isso. para todo mundo. Léo, manda bala aí para galera. Obrigado aí todo mundo aí que esteve presente com a gente aí. Acho que deu um pico aí de mais de 300 pessoas aí, rotatividade. Agradeço todo mundo, cada um de vocês que esteve presente aí, compartilharam junto comigo nas redes sociais aí. Sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. Então agradeço de coração, muito obrigado. Vamos para cima, vamos conquistar o mercado HVACR. Valeu? Tamo junto e é isso aí, galera. Acho que vai acabar agora. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada, Léo. Obrigado. Um beijo. Beijão para todos aí.